Então hoje a gente vai falar sobre as funções de primeiro e função de segundo graus. A função de primeiro grau. A função de primeiro grau ou função afim é toda função do tipo y igual a f de x, que é igual a x mais b, onde esse a deve ser diferente de zero. Então, o a é um número real que representa a taxa de variação da função, que é chamado de coeficiente angular. O b é um número real que representa o termo constante da função, chamado de coeficiente linear. Então, quando b é igual a zero, a gente vai ter uma função desse tipo. Y igual a f de x igual a ax. Óbvio que com a diferente de zero, né? Então, nesse caso, a função é chamada de linear e y é diretamente proporcional a x. Por exemplo, y igual a menos 3x mais 5. É uma função afim, com taxa de variação de menos 3 e com termo constante 5. Outro exemplo, y igual a 2x é uma função afim linear com taxa de variação 2 igual a constante de proporcionalidade. O gráfico de uma função de primeiro grau. O gráfico de uma função afim é uma linha reta não paralela aos eixos. Então, uma função afim de domínio D é crescente para todo x pertencente a D, o domínio, se somente se A for maior do que zero. Então, o gráfico é uma reta ascendente. Então, tem uma inclinação ascendente. Ele vai ser decrescente para todo x pertencente ao domínio, se somente se A for menor do que zero. Então, o gráfico é uma reta descendente. Exemplo. Obter a função afim y igual a f de x, de R em R, cujo gráfico contém os pontos 1 e 4 e menos 1 e 8. Né? Aqui é o par ordenado x e y, né? Mesma coisa aqui, par ordenado x e y. Em seguida, encontrar os pontos em que o gráfico corta os dois eixos. Vamos lá, resolução. A função é do tipo ax mais b. Então, a gente tem que o f de 1, quando x é 1, a função vale 4. Então, f de 1 igual a 4. Então, a vezes 1, a mais b igual a 4. O f de menos 1 é igual a 8. Mesma coisa. Que vai implicar o quê? Menos a mais b igual a 8. Então, resolvendo o sistema, a gente vai ter a igual a menos 2 e b igual a 6. Logo, a função é y igual a f de x igual a menos 2x mais 6. O termo constante da função é 6. Logo, o gráfico corta o eixo y das ordenadas no ponto 0 e 6. E o eixo x das abscissas é cortado quando y é igual a 0. Então, eu coloco y aqui igual a 0. Vai ter menos 2x mais 6. Então, vou ter que o x é igual a 3. Portanto, corta no ponto 3 e 0. A função de segundo grau. Chama-se função polinomial de segundo grau ou função quadrática, toda função do tipo y igual a f de x, que é igual a x quadrado mais bx mais c, com a diferente de 0. Porque se o a for 0 aqui, ela vira uma
função de primeiro grau. Então, A, B e C são constantes reais. O gráfico de uma função quadrática é uma curva denominada parábola, né? Quando a concavidade está voltada para cima, o A é positivo. Quando a concavidade está voltada para baixo, o A é negativo, é menor que zero. Então, A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Então, quando eu tenho A positivo, eu vou ter um ponto de mínimo aqui, né? Quando eu tenho um A positivo, um A negativo, eu vou ter um ponto de máximo. Então, A positivo, a gente acha um ponto de mínimo aqui. A negativo, a gente acha um ponto de máximo. Então, por exemplo, y igual a f de x, que é igual a 3x² menos 1. Né? É uma função quadrática com a igual a 3, o b é 0, né? Porque não aparece aqui nada acompanhando o x, né? E o c vale menos 1. Então, seu gráfico é uma parábola com concavidade para cima, né? Por quê? Porque o a é positivo. Y igual a f de x, que é igual a menos x² mais 5x, o a aqui é o quê? Negativo, né? Então, essa aqui é uma função quadrática com a igual a menos 1, b igual a 5 e c igual a 0. Então, o a sendo menos 1, o gráfico é uma parábola com concavidade para baixo. O vértice da parábola é o ponto mais baixo quando a maior do que zero ou mais alto quando a menor do que zero. A gente já falou sobre isso, né? Ponto de máximo e ponto de mínimo. Então, a reta vertical que passa pelo vértice é o eixo de simetria, ou eixo da parábola, né? O discriminante é um número real, tal que delta representa o discriminante, que é igual a b² menos 4ac. E o número de raízes reais da função quadrática depende do discriminante. Se eu tenho discriminante positivo, eu vou ter que f tem duas raízes reais e distintas. Quando o discriminante é igual a zero, f tem duas raízes reais iguais, chamada de raiz real dupla. Quando o discriminante é menor do que zero, é negativo, o f não tem raízes reais. As raízes podem ser obtidas com a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O vértice, o ponto vértice, né, que vai me dar um x vértice e um y vértice. Aqui é um y, tá digitado errado. Da parábola representativa da função y, f de x igual a x² mais bx mais c, é dado por... O x vértice é dado por menos b sobre 2a e o y vértice é dado por menos delta sobre 4a. O número y vértice, ordenada do vértice, é o mínimo ou máximo da função, dependendo da sua concavidade.